Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Namastê. Bem-vindo de volta à segunda classe do nosso domingo, dando continuidade aqui, ainda concluindo o verso 17, né? Então, este devoto mais avançado, né, o mais querido pelo Krishna Guru, né, ele não faz ações, né, punya, para punya papa, as suas ações, elas produzem méritos, mas o punya é como uma cerejinha em cima da torta, né? O Yanni, ele observa o Dharma, faz ações, as ações tendem a produzir punya, mas o interesse do Yanni é simplesmente esgotar o seu karma, observando o Dharma, servindo o campo e sem nenhum desejo vinculativo como aos resultados, né? Então, é um devoto que desiste do bom resultado e do mau resultado, né? Esse é o mais íntimo, é o mais querido, o mais sábio entre os meus devotos. O verso 18, ele é o mesmo em relação a inimigos e amigos, assim como em relação à honra e à desonra, ele é o mesmo em relação ao frio e calor. Frio e calor é sempre apresentado como um exemplo dos pares opostos, tá? Um frio extremo, um calor extremo. Quando é muito frio, as pessoas reclamam de chuara. Quando é muito calor, elas reclamam de chuara. Então, este devoto do mais alto calibre, ele simplesmente jamais reclama do frio, jamais reclama do calor, porque ele é um sábio, ele sabe que a vida nada mais é do que a manifestação dos pares opostos, né, que estão sempre de mão dadas. Um sustenta o outro, né? Nenhum existe sem o outro. Então, qual é o problema, né? Os pares opostos estão aqui, entre eles o conforto e o desconforto, as dores e os prazeres, as alegrias e as tristezas. Portanto, este devoto mais avançado, ele não possui amigos e inimigos, que é parte dos pares opostos, e ele está livre da expectativa vinculativa a respeito, né, do seu parábada, né? Tá chovendo muito, tá isso e aquilo, não, tudo bem, tudo bem. Tem muita formiga, ok, vamos ver o que que a gente pode fazer para reduzir a população de formiga, né? Então, aquele que tem a mesma atitude em relação ao amigo e ao inimigo, né? Isso é forte, né? Porque o inimigo é aquele que, né, às vezes ele quer te atacar, quer te fazer mal, e o Yanni é aquele que olha para aquilo sabendo isso aí é fruto de uma ignorância profunda, né? Todos nós nascemos dessa ignorância, vivemos nessa ignorância, e remover essa ignorância é uma batalha épica, enorme, que requer muita dedicação e coragem, né? Então, o Yanni vê tudo isso dentro do contexto, né, da manifestação humana, né, dominada por esta vidya, essa ignorância cósmica, né, de modo que ele não vai realmente desenvolver um sentimento, eu te odeio, né, você é o meu inimigo e você é meu amigo. Não, ele transcende ambos, né? Em relação aos amigos e inimigos, o Yanni é aquele que sabe que algumas pessoas são amigáveis, apreciam muito ele, mas ele não se identifica com o lisonjeio, se diz essa palavra assim? Ele não se apega ao lisonjeio de ninguém, ele não tem problema de dizer coisas que possam, né, abalar esse lisonjeio do outro, né? Porque algumas coisas precisam ser ditas, né? Como eu tenho dito atualmente, né? As pessoas que começam a misturar o Vedanta com a ciência moderna, vendendo isso a preço alto, como se fosse Vedanta. Tenho dito nas nossas aulas, né? Que isso não é algo realmente apreciável, é algo adármico, né? Mas não é que eu tenha ódio ou inimizade, né? Eu simplesmente eu estou na expectativa, né? Não expectativa, não vinculativa, de que de repente essa pessoa queira falar comigo, esclarecer um pouco este tema, para ver se eu posso ajudá-la ou não. Então é isso. Esta equanimidade a respeito das pessoas amigáveis e as pessoas que são
hostis com você, né? Portanto, o Yanni, ele não vê o inimigo como inimigo. O inimigo vê o Yanni como inimigo, por incrível que pareça, né? Mas o Yanni não vê o inimigo como inimigo, ele vê o inimigo como alguém sofrendo desta ignorância a nível mais intenso, né? Mais seriamente, né? Portanto, o Yanni não tem inimigo. E por isso que em Dharma Putra, nesta escritura, ele foi referido como Ajatasatruhi, livre de inimigos, né? Não é que pessoas o vejam, não, jamais o vejam como inimigo, né? A gente sabe da história de Jesus, né? Que muitas pessoas o viram como inimigo, tanto é que a história diz que ele foi assassinado, crucificado, né? Um assassinato muito cruel. Nós vimos que até na vida de um santo como Ramana Maharaj, ele desenvolveu inimigos sem fazer nada, ele quase não fazia nada, quase não dizia nada, ainda assim, algumas pessoas ficaram muito perturbadas, né? Porque às vezes o Yanni ele não faz nada, mas a inação pode provocar ira na mente das pessoas. As pessoas podem dizer, ele devia ter feito alguma coisa sobre isso, né? Ele devia ter derrubado o meu competidor. Agora o competidor agora é o chefe do ashram e não eu, né? Então o Ramana lá e inimigos de Ramana, esse cara, ele acabou abrindo um processo e levando ele para a corte lá no sul da Índia com acusações absolutamente sem provas infundadas, né? Então, é impossível você realmente viver sem ter pessoas que são hostis a você, entendeu? Que não te apreciam. Eu lembro que um tempo atrás, quando o Facebook andava de moda, né? Eles abriram um grupo Facebook de algumas pessoas que só faziam atacar os professores do Neo Advaita. E eles começaram a me atacar também, tirando coisas sem contexto, né? Me atacando, falando mal, isso e aquilo. As pessoas me diziam, me mostravam algumas coisas, eu dizia, vai, deixa isso para lá. Eles devem estar se divertindo, então que assim seja, né? O Yanni não olha para ninguém como inimigo, embora as outras pessoas possam considerar o Yanni um inimigo. Krishna jamais vai olhar para Duryodhana como um inimigo, mas Duryodhana olha para Krishna como inimigo. Assim, há dois grupos de pessoas. Algumas olham para o Yanni como um amigo, algumas olham com indiferença e algumas olham como um inimigo. Né? Inimigo é uma palavra forte, mas com alguém que eu realmente não gosto. Quem é esse Yanni? Por que que ele está ensinando o autoconhecimento? Quem ele pensa que ele é? São os pensamentos mais comuns, entendeu? Ah, eu que estou há 20 anos, 40 anos devoto, de Osho Rajneesh, né? Fumando, tomando ayahuasca, fazendo todas essas coisas altamente espirituais, né? E agora esse cara aí ensinando o autoconhecimento, quem ele pensa que ele é, né? Então, você jamais consegue realmente evitar esses conflitos, né? E as pessoas amigáveis irão fazer coisas, expressões de apreciação, né? Elas serão favoráveis ao Yanni. As pessoas inimigos podem tentar prejudicar ou atacar o Yanni. Sim, qualquer que sejam as suas respostas ou ações, para ele, as pessoas são simplesmente as mesmas. Algumas mais governadas por uma densa ignorância espiritual e outras governadas por algum elemento de sabedoria espiritual que os permite compreender o valor deste relacionamento com as escrituras e o guru. O que você quer dizer por equanimidade? Hoje eu estou meio acelerado hoje, porque eu tomei muito café. Então tem uma pessoa que diz que quando eu estou muito acelerado, ele bota na velocidade mais baixa, 0,75. Então permanece essa opção também. Tomando aqui chá para ver se
eu lavo a cafeína. Então, a equanimidade, o Yanni, ele não se apega, ele não odeia, ele não desenvolve um amor vinculativo, uma apreciação vinculativa que possa produzir um apego e uma dependência. O Yanni é livre de tudo isso, né? Samatvam chama-se a equanimidade e o desprovimento de gostos e desgostos vinculativos. Então, isso significa que o Ani vai tolerar a ação de pessoas que o atacam. Aí o Swami diz, muito cuidado, o Yanni, ele não necessariamente vai tolerar os ataques de pessoas que o acusam, né, que são hostis. Não significa que o Yanni deva tolerar tudo isso, né? Então, o Yanni criticará fortemente uma ação que é condenável, é uma ação desaprovável. Será que ele vai fazer alguma coisa a respeito disso? Talvez sim, talvez não, tá? Porque aqui o X de tudo isso, o cerne dessa questão aqui, dessa passagem, é que o Yanni, ele não é realmente seduzido pelo lisonjeio e ele não é diminuído pelos ataques dos outros. E se os outros atacam ele, né, essas pessoas, eh, elas podem ser confrontadas, dizer, olha, você está me atacando. Isso eu acho que pode ser discutido, pode ser falado, porque parece, do meu ponto de vista existe um mal-entendido, né, etc, etc. O Yanni ele pode fazer uma opção de abordar este problema com pessoas que estão agindo de modo que ele não aprova, tá? Mas ele pode ter a opção também, a escolha de não fazer nada, né? Existe a possibilidade de uma ação compulsiva, de uma não ação, né? Que nós vimos na aula de ontem, que é uma não ação que vai tolerar o abuso por parte de outros, e existe uma não ação deliberada que foi muito bem pensada como a melhor resposta. Às vezes a não ação muito bem como se diz, é, você simplesmente analisa a situação e diz: eu posso oferecer uma reação forte, eu posso oferecer uma ação bacana, né, lógica, amigável, mas eu também posso optar pela não ação inteligente. Então, não necessariamente a não ação é a omissão. Muitas vezes a não ação é deliberadamente, né? Ela é uma opção inteligente também, tá? Então, só quero abrir parênteses para isso. Importante é que o Ian esteja livre da identificação e apego com essas respostas, esses movimentos que ocorrem internamente, né? O objetivo é sempre corrigir a outra pessoa, né? Se a pessoa está fazendo algumas coisas, né? Que, segundo o Yanni, não são realmente dármicas, né? Então, uma crítica, né, o mais diretamente possível pode ser feita na esperança que aquela pessoa procure, né, uma conversa com o professor, com o Yanni, para, né, ver, né, do ponto de vista da pessoa, se o porquê, né, de determinadas ações que, segundo o Yanni, elas não são realmente dármicas e corretas, né? Sem que seja necessário métodos violentos. Também temos que lembrar o pai e a mãe punindo uma criança, né? É simplesmente para corrigir alguns hábitos e tendências, né? No coração existe o amor e às vezes até a violência física contra crianças não é realmente muito recomendável, principalmente nas sociedades modernas, onde existe um, dois filhos, quando eram 10 filhos, aí tinha que dar uns tapas mesmo, porque não existia mãe ou pai que segurasse a onda, né? Mas nos dias de hoje, com essas famílias nucleares, né? Nada como uma boa conversa. Dá um trabalhão enorme. Eu estive lá com meu filho. Nossa, que trabalho que é crescer uma criança, né? Sem dar uma palmada aqui e ali, sem dizer não,
né? E sem ter que explicar o porquê do não, porque as crianças querem sempre saber por que não, né? Então, a medida apropriada, né, pode ser feita com compaixão. Nenhuma medida, nenhuma ação pode ser também uma decisão inteligente. O Yanni é aquele que transcendeu a honra e a desonra. Isso é um problema ainda mais subjetivo, né? É por isso que quando o Senhor mata os asuras, os demônios, ele geralmente usa a palavra o quê? Moksha. Em vez de assassinar e matar, eles dizem moksha. E moksha aqui significa purificar através da eliminação da dor, do assassinato, da punição. A punição, ela é dita que é referida nesse contexto como moksha, não o moksha, libertação do samsara, mas moksha aqui é purificação de determinadas ignorâncias, impurezas, né, através de determinadas punições, tá? Então, é por isso que se usa essa palavra moksha em vez de assassinato, né? É punir aqueles asuras demoníacos, né? Então, moksha aqui significa purificar através da punição. O Senhor estaria removendo a impureza dessas pessoas através disso. Isso não significa libertação vedântica, que se refere à libertação da problemática do samsara. Então, o Senhor Bhagwan faz isso simplesmente para purificar o outro. A gente sabe que a purificação, né, ela pode ser feita através da dor ou através, né, da compreensão pura e simples, né? Você vai se purificando. Mas a dor, né? A dor, muito frequentemente, é um sinalizador importante para que a gente possa corrigir algumas tendências em nossas vidas, né? Jamais como uma retaliação ou uma raiva, não, simplesmente uma punição. A honra e a desonra, a mesma coisa. Os inimigos irão falar mal, irão tentar destruir seu prestígio, seu nome, a sua fama, a sua honra, né? Ninguém tem controle sobre o campo. O Yanni jamais pode controlar o que os outros pensam dele. Se alguém os honra, né? Bem, se existe desonra, tudo bem, porque eu não tenho nenhum controle, né? Então, a desonra nunca é realmente dada importância, e a honra também não é dada muita importância, porque a honra pode se tornar desonra, a desonra pode se tornar honra, os pares opostos se sustentam sempre, né? Honra e desonra não está sob o controle de ninguém. Honra e desonra não está sob nosso controle. Qualquer momento, alguém pode espalhar algumas histórias, né? Fake news, histórias mal interpretadas a respeito de alguém, seja por inveja, seja por qualquer que seja, né? Aqui falaram muito mal de mim simplesmente porque eu não sou realmente um sannyasi de Osho, né? Eu sou um vedantino, né? Portanto, eu não for parte do clube, né? Então, as pessoas podem falar mal de você por diversos motivos. E ninguém é capaz de controlar isso. Então, o Rama enfrentou a desonra, né? Sita enfrentou a desonra. Krishna enfrentou a desonra. Todos os avatares enfrentaram a desonra. Os deuses também não conseguem evitar a desonra. Então, a única solução é o quê? Você não realmente se identificar com coisa nenhuma, entre elas a honra e a desonra, o amor e a hostilidade dos outros a respeito de si. Essa preparação mental é o para-choque, né? A imunização que nós precisamos em relação aos pares opostos. Então, aqui diz que esse devoto mais elevado, ele passa
por todos os pares opostos, até desenvolver uma determinada sabedoria, compreensão, que permita a ele engolir ambos os pares opostos. Aqui, engolir é no sentido de acabar, destruir, tá? Então, ele é como se ele estivesse swallowing, like Maya, de volta, né? Então, do mesmo modo, o Yanni, ele irá simplesmente transcender ou destruir esta identificação com os pares opostos. E aqui o exemplo é honra e desonra. Eles desenvolvem essa famosa equanimidade, né? Vairagya, despaixão, aceitação positiva daquilo que pertence a Ishvara. O que? O meu Parabada. O Parabada vai se manifestando, ele pertence a Ishvara, ele é deixado a Ishvara. O Yanni jamais diz o meu Parabada, né? Ele vai dizer, este Parabada é desta alma individual, né? Ele é controlado por Ishvara, mas eu, né, transcendi tudo isso através da reivindicação da minha real natureza como consciência, existência, a única realidade, né? Então, eu consigo aceitar tudo isso equanicamente. No primeiro nível, compreendendo o sistema Ishvara, entregando tudo a Ishvara, segundo a Deus, e mais tarde, compreendendo a minha natureza nirguna, eu vou transcender todas as séries de pares opostos, conhecidos como Dvandavas. Nascimento e morte são os pares opostos também. Crescimento e decadência, saúde e a doença, a beleza e a feiura do corpo velho, o ganho e a perda, união e separação, tudo que chega vai. Na verdade, a vida é uma série constante de experiência dos pares opostos, tá? Que se autossustentam. Ninguém pode escapar. O Divantas, essa projeção de Maya Shwara, né, que produz prazeres e desprazeres, e assim produz ragas and dveshas, e o indivíduo fica preso na problemática do samsara, correndo, correndo, correndo para ver resultados favoráveis, evitar favoráveis, resultados desfavoráveis e manter, o que é mais difícil ainda, aqueles resultados favoráveis, porque tudo é uma constante fluxo de modificação. Portanto, a única saída é crescer através da sabedoria e preparar a nossa mente para aceitar tudo isso com equanimidade, sabendo que eu sou livre e independente deste mundo, embora ainda, né, presente neste mundo através do meu Parabada Karma, né, que mantém vivo este corpo físico. Aquele que é Samaha, equânime, o mesmo, né, no calor e no frio, ele tem um choque, um amortecedor de choque, né? Nos carros, no passado, eles tinham amortecedores mais sérios, agora é tudo de plástica, né? Mas tem um ferrinho ali por trás do plástico. Então, o exemplo que dá muito tempo eu apresento, que é o airbag, né? O airbag ele vai amortecer um choque, né? Então, ele tem esse amortecedor, esse para-choque, esse airbag. E o que é este airbag? É o autoconhecimento, Atmayana. É o único amortecedor, ou airbag, né, que nos dá realmente um sentimento de libertação. Bhakti Devotion, ele começa com o devoto, né, direcionado a Saguna Ishvara, né? Ele começa com Ista Devata. Ista é a minha deidade de preferência, a minha deidade pessoal, né? Aí ele passa pela devoção a um Ishvara, visto como a totalidade cósmica, né? Todos os nomes e formas. Isso os conduz ao Yana Yoga do Vedanta. E quando o Yana vem, ele obtém o autoconhecimento, ele internaliza, reivindica, ele se torna um Ista, né? Ele se torna um Yananista, conhecimento firme e não sujeito a esquecimento. E esse é o amortecedor. O amortecedor também é um outro exemplo, né? Porque o carro ele não vai sentir todos os buracos das ruas do Brasil. O outro é o
para-choque, o outro é o airbag, né? Então, ele vai desfrutar desta imunização, deste amortecedor, de forma mais ampla, através do Atma Yana, né? Então, esta pessoa possui esse amortecedor de choque chamado Atma Yana, ok? Portanto, ele é livre tanto no apego como no desejo, já que ele sabe que os pares opostos eles estão ali e eles se modificam, né? A honra vira desonra, a desonra pode virar honra, a saúde vira doença, a doença pode virar saúde, as situações desfavoráveis se tornam favoráveis. Depois, ele se lembra que tudo passa e que nada dura para sempre, inclusive este nosso corpo físico, né? Mas a alma individual, a mente do indivíduo, ele sobrevive à morte do corpo físico, como nós sabemos. Existe só um modo de dissolver essa alma individual, é através do Atmayana, no qual, através do qual o indivíduo ele se dissolve no oceano da consciência e existência, como consciência e existência, sem que a mente possua ainda raga dveshas, né, desejos, né, por continuidade suficiente para produzir um novo nascimento. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê, até a próxima final de semana. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.